A ferida da humilhação. Olhem, a humilhação é algo que pode deixar marcas mesmo profundas. Hoje vamos mergulhar a fundo nesta ferida emocional e ver como é que histórias que toda a gente conhece, como o Dumbo e a Cinderela, a mostram de uma maneira que, se calhar, nunca nos passou pela cabeça. Sabem, esta é daquelas perguntas que quase de certeza toda a gente já se fez, não é? Aquela sensação de estarmos presos numa espécie de ciclo, a viver as mesmas coisas outra vez e outra vez, seja no amor, no trabalho ou até na maneira como olhamos para nós próprios. Pois bem, a teoria que vamos espreitar hoje diz que a origem de muitos destes padrões está em cicatrizes emocionais, feridas antigas lá da infância, que sem a gente dar por isso, acabam por moldar a nossa vida adulta e as nossas reações a tudo. Ok, então, segundo a autora Lise Bourbeau, existem 5 grandes feridas emocionais. E para cada uma delas, para nos protegermos da dor, o nosso ego cria uma espécie de máscara. Hoje, o nosso foco vai ser na ferida da humilhação e na máscara que a acompanha, que tem um nome, olhem, bastante surpreendente: a máscara do masoquista. E para isto ficar mesmo claro, o que é que vamos fazer? Vamos buscar 2 personagens que toda a gente conhece de cor e que, na verdade, encarnam esta dor de uma forma super visual e até emotiva. Vamos lá pensar nisto por um segundo. O Dumbo, ele é gozado, ridicularizado em público por causa de uma coisa que ele não pode mudar: as orelhas. E a Cinderela é rebaixada, criada na sua própria casa, humilhada todos os dias. Reparem, nos 2 casos, a dor não acontece em privado. É uma vergonha pública, é exposta. E é precisamente aí que está o cerne desta ferida. E esta frase aqui, bem, resume isto da perfeição. Nós estamos a falar de uma crítica qualquer feita em casa. Estamos a falar de algo que acontece à frente de toda a gente, que faz com que a criança se sinta pequenina, exposta, completamente diminuída. A questão é que esta ferida abre-se muito cedo, ali entre os 1 e os 3 anos, sabem? Numa fase em que a criança está a descobrir o seu corpo e o que consegue fazer. E, segundo esta teoria, muitas vezes é ativada por um cuidador, frequentemente a mãe, que se calhar controla demasiado ou critica coisas relacionadas com o corpo, com as necessidades físicas, fazendo com que a criança se sinta suja, errada, inadequada. Ok, então chegamos ao ponto central. Como é que uma pessoa sobrevive a esta dor? É aqui que entra o tal mecanismo de defesa. O ego, para nos proteger, constrói uma persona, uma máscara. E neste caso, preparem-se, porque é das mais paradoxais que existem. O masoquista. Calma, eu sei que o nome soa estranho e pode levar a enganos. Não se trata de alguém que tem prazer em sofrer. Nada disso. Pelo contrário. A máscara do masoquista, na verdade, leva a pessoa a procurar, de forma inconsciente, claro, situações de sofrimento, quase como que para se castigar a si mesma antes que alguém o faça. É como, deixa-me tratar já disto para ter algum controlo sobre a dor. E no dia-a-dia, como é que isto se vê? Bem, o padrão é clássico. São aquelas pessoas que parecem carregar o mundo às costas, que assumem responsabilidades a mais, que se sentem responsáveis por toda a gente, menos por si. Sabem perfeitamente o que precisam, mas ignoram, porque lá no fundo sentem que não merecem. A Cinderela é o retrato perfeito disto, não é? A cuidar da madrasta e das irmãs e a esquecer-se completamente de si mesma. E agora chegamos a uma das partes mais curiosas e talvez controversas desta teoria. A ideia de que esta ferida pode de alguma forma manifestar-se no corpo. A teoria sugere que um corpo mais arredondado, com tendência para o excesso de peso, pode funcionar como uma espécie de escudo inconsciente. Quase como se o corpo, para se proteger da vergonha, criasse a sua própria barreira física contra os outros. Muito bem. Agora vamos mergulhar no aspecto mais contraintuitivo de todos. Talvez o mais revelador sobre esta ferida. É algo que, à primeira vista, parece não fazer sentido nenhum, mas que, na verdade, é a chave para perceber esta dinâmica toda. Então, qual será o maior medo de alguém que usa esta máscara? Se calhar, a resposta óbvia seria ser humilhado outra vez ou passar vergonhas. Faz sentido, certo? Mas não, a resposta é muito, mas muito mais inesperada. Liberdade, é isso. O maior medo de quem vive com esta ferida e usa esta máscara é a liberdade. Parece um paradoxo total, não é? Ser verdadeiramente livre. Mas porquê? Porquê é que alguém teria medo da liberdade? Porque para quem tem esta ferida, ser livre é o mesmo que não ter limites. E sem limites, vem o pânico. O medo de ir longe demais, de perder o controlo, de se entregar aos prazeres de uma forma que acabe por trazer, adivinhem, mais vergonha.
E então, o que acontece? Inconscientemente, a pessoa constrói as suas próprias prisões. Seja com trabalho a mais, responsabilidades que não são suas, tudo serve de desculpa para não ter de lidar com essa liberdade que, no fundo, assusta de morte. Mas, e esta é mesmo a parte mais importante de tudo isto, nenhuma destas feridas é uma sentença para a vida. O objetivo de conhecer esta teoria não é pôr rótulos em nós ou nos outros. É, isso sim, dar-nos um mapa. Um mapa que nos pode mostrar o caminho para a cura. E por onde é que começa esse caminho? Começa com a consciência. Tão simples e tão difícil. Em vez de se reagir no automático, de se pôr logo a máscara, o convite é para parar e observar. Tentar perceber, ok, em que momentos é que isto me acontece? O que é que ativa esta ferida? E só. Tomar nota. Sem julgamentos, sem críticas. Olhando para um processo mais estruturado, podemos pensar em 4 passos essenciais. Primeiro, claro, é preciso reconhecer a ferida, assumir que ela existe. Depois, um passo que é absolutamente crucial, praticar o perdão. Perdoar a quem nos magoou, mas talvez mais importante ainda, perdoar-nos a nós mesmos. Não é desculpar, atenção, é largar o peso. A seguir, é preciso trabalhar a autoestima, investir em amor próprio e, por fim, algo super prático. Aprender a dizer não. Aprender a pôr limites, sem sentir aquela culpa que nos corrói por dentro. E, para fechar, fica esta ideia para refletir. O grande paradoxo da ferida da humilhação é este. E se aquela liberdade que tanto assusta for exatamente a chave para a libertação? E se abraçar a liberdade de sermos quem somos, com tudo o que isso implica, sem medo de ir longe demais, for, na verdade, o ato mais corajoso e transformador que podemos ter?